Receiver Marantz, modelo 2285B, aparelho de 1980, 85 watts por canal. Esse aparelho é muito desejado aí no mercado, porque tem essa potência boa, o som dele é muito bom, aparelho robusto, bem feito. Tem um vídeo aí no canal de uma outra unidade que eu consertei um tempo atrás. Esse aqui tem um problema diferente, problema na fonte. Eu vou mostrar detalhes aí para vocês. Achei também algumas soldas frias na placa de potência. O aparelho está todo original, todos os transistores de saída originais, muito bem conservado. Então vamos olhar atrás e vamos ver aí o serviço que eu fiz nele. Antes de olhar atrás, os 8 transistores originais, ainda com a marca Marantz. A Marantz comprava muito, então tinha o poder de mandar botar o nome dela, mas ela nunca fabricou transistor nenhum. Esses transistores aqui são da Toshiba. Traseira dele, saída para 2 pares de caixa, fusível. Tem um seletor de voltagem, esse modelo é um modelo europeu, então tem várias voltagens. Separa pré e power, entrada para 2 tape decks, 2 auxiliares, 2 fonos, feito no Japão. Aqui as antenas, aqui um ajustezinho do multi, muito bem construído. Por dentro, essa placa aqui toda é o rádio, ali também é rádio, transformador. Isso aqui está precisando de um tratamento aí para essa oxidação. Aqui é a placa de potência, essa placa sai daí, eu vou mostrar. Aqui é a fonte. E aqui, no lugar dos capacitores originais, já foi feita uma alteração aí. Colocado 2 capacitores novos, mas tem um detalhe. Esse aparelho tem um capacitor com dupla seção. São 2 capacitores aqui que equivalem a 4 eletrolíticos. Um para um canal e o outro para outro canal. Sendo que dentro você tem o B+, e o B- de cada canal, separado. Aqui o cidadão que mexeu nesse aparelho uniu os 2 secundários do transformador, depois do retificador, e colocou só um capacitor para o B+, outro para o B-. Então, a vantagem que o aparelho tinha, que era essa fonte ser dupla, foi para o espaço. Então, eu vou corrigir isso, tirar esses 2 capacitores aí, botar 4, botar eles mais para cima. Eu vou fazer uma placa que vai encaixar aí, vou ver como é que eu vou fazer. Então, vou mostrar por baixo aí essa proeza que foi feita no Marantz. Essa tá bom, o transformador. Ó. O segredo desse aparelho é o que? É isso aqui, que são 85 watts por canal, muito bem feito esse amplificador, muito bom o projeto. E isso aqui, ó, que é a alma dele, com a fonte dupla, que aqui tem um enrolamento para cada canal no secundário. E aqui foi unido, então a vantagem se foi. Aqui ele por baixo, que é a placa do controle de tom e pré-amplificador. Aqui é a placa do rádio. Aqui o seletor e o pré de fono, seletor de entrada, fundo do transformador. Aquela fonte que foi modificada aí, né, os capacitores, 2 capacitores só no lugar de 4. E aqui a placa de potência que sai daqui, ó, ela tem uns slots, ó. Você tira essas 2 peças daqui, essas daqui, tira 4 parafusos e essa peça sai do amplificador, facilita a manutenção. Eu vou tirar para abrir espaço aqui para eu mexer e vou desmontar essa operação aqui, voltar aqui. Tem 2 retificadores, ó. Aqui, ó, um retificador para são 2 secundários do transformador. Vou mostrar melhor ali depois que eu desmontar. Um entra no retificador, o outro entra no outro, para você alimentar os canais separadamente. Aqui eles foram unidos, por quê? Porque a filtragem foi unida, né? Então aqui, em vez de 4 capacitores, colocou-se 2, e aí você foi obrigado a unir a fonte. Então a vantagem que era ele ter fontes separadas foi bagunçada aqui pela cabeça desse técnico, que não queria gastar com capacitor e nem ter trabalho aqui em mexer, porque realmente tem que fazer uma modificação bem maior aqui para botar 4 capacitores no lugar desses 2 originais que eram de seção dupla. O aparelho está muito bem conservado. Esse aparelho tem um som maravilhoso. Vamos arrumar isso aqui.
circuito nessa placa de circuito impresso. Cortei do tamanho certinho aí. Vou fazer a furação da fixação e vou soldar 4 capacitores eletrolíticos aí para substituir os originais. Então aqui eu fiz uma placa de circuito impresso. Vou pintar esse lado de preto, que é onde vão os capacitores. E aqui as trilhas. Vou corroer ali no ácido. E essa placa encaixada ali nesse buraco. E os capacitores vão soldados aí. Serviço no Marantz finalizado. O principal serviço aqui foi a confecção de uma placa de circuito impresso para a colocação dos 4 capacitores que originalmente esse aparelho tem. Na verdade são 2 capacitores de seção dupla. Aqui foi feita uma modificação, tiraram esses capacitores, eles dão muito problema mesmo, e foram colocados só 2 capacitores unindo a fonte. E aí a grande vantagem desse aparelho, que é ter a fonte dupla, foi neutralizada. Então eu refiz esse serviço, tirei os capacitores que foram colocados. Aqui estavam 2 de 6.800 por 63, coloquei 4 de 10.000 por 63, aumentei um pouquinho. Troquei os capacitores eletrolíticos da placa de potência, chequei, tinha alguns pontos de solda fria, eu arrumei. Troquei 2 lâmpadas do dial da frente dos VUs, que estavam queimadas. Troquei, na verdade tinha uma queimada, a outra funcionando. Esse papelzinho aqui é um filtrozinho que tem atrás do VU para filtrar a luz, dispersar a luz, espalhar a luz da lâmpada. E ele vai ficando amarelo, a lâmpada esquenta, que é incandescente, vai amarelando o papel. Eu troquei esses papeizinhos, fiz 2 papeizinhos novos, branquinhos, e troquei as 2 lâmpadas por LED, né? O do painel já haviam sido trocadas. Então eu vou mostrar embaixo tanto a instalação da placa de circuito impresso, como outra modificação que já foi feita também no pré-amplificador, envolvendo um transistor conhecido aí como problemático. Aqui embaixo, então o serviço foi colocação dessa placa de circuito impresso, com os 4 capacitores soldados, fixação aí. Aqui são as 2 pontes retificadoras, uma de cada canal. O transformador tem 2 enrolamentos, um para cada canal, e mais outro enrolamento para as outras seções aí do aparelho. Essa placa aqui da frente é o pré-amplificador, onde tem um controle de tom, grave, médio, agudo, volume, tudo aqui nessa placa. Aqui tem 4 transistores que fazem esse serviço todo aqui da pré-amplificação.
que são o 2SA798, conhecido aí pelo seu problema de ruído depois de algum tempo. Está naquela famosa lista aí que eu divulguei outro dia num vídeo. E aqui, por conta disso, ele devia estar gerando barulho, né? Já foi trocado. Esses 4 já tinham sido retirados. Foi feita exatamente a adaptação que eu faço, que é a colocação de 2 transistores no lugar de um deles. Eu expliquei lá no vídeo como é que é feito isso. E aqui foi feito nos 4. Eles deviam estar dando chiado. Quando começa a dar chiado nesse aparelho, é um barulho muito forte que sai no power. Como descobrir se é daqui o barulho? Normalmente é porque ele só tem aqui. Lá no power não tem esse transistor. Baixando o volume. Baixou o volume, parou o barulho, significa que o barulho foi gerado antes do volume, isto é, antes do power. Porque o volume é normalmente depois desse estágio aqui ou na entrada dele. Quando é na entrada tem esse problema, mas normalmente é na saída, então dá pra gente detectar. Baixou o volume, acabou o barulho, é porque o barulho está vindo do pré. Essa é a regra geral, isso vale para 90% dos aparelhos. Então, aqui já devia ter dado esse problema e já tinha sido trocado, então, os 4 transistores com problema aqui. O resto do aparelho está em excelente condição. Feito esse conserto aqui da fonte, ele vai voltar a tocar magnificamente bem, porque a grande qualidade desse aparelho é essa fonte individual para cada canal. Tem um bloco de potência aqui muito robusto e bem feito, então o som dele é muito bom. Adaptação vista de cima, ó, placa de circuito impresso quase não aparece, ela é pintada de preto aqui por cima e lá por baixo o circuito fica escondido, né? Originalmente os 2 capacitores que tem aí, há um histórico assim até razoável de problema nesse. Você vê, esse aparelho aqui está todo original e esses 2 capacitores já haviam sido trocados. O que eu desconfio que acontece, como em outros aparelhos, inclusive da Maras, é que eles ficam aí no meio, ó, prensados entre 2 fontes de calor. O transformador, que depois de 1 ou 2 horas ligado, dá uma leve aquecida. E esses dissipadores aqui, ó, dos drivers também aquecem, ali embaixo também, ó. Então essa aqui fica uma área sempre quente. E eu acho que os capacitores trabalham aí sempre aquecidinhos, não deve ser bom, né, para vida útil deles. Mas aqui vai mais 50 anos de vida aí, né, com esses capacitores novos, de boa qualidade, excelente qualidade. O aparelho está maravilhoso, muito bem conservado. O que tinha que ser consertado já havia sido consertado. Foi feita essa modificação aí que eu corrigi, né? Tirei a ferrugem aqui do transformador e agora vamos ouvi-lo aí. Ajuste da corrente repouso é feita nesses 4 pinos aqui, 2 por canal, que tem aqui em cima. Ó. Só botar o multímetro na escala milivolts e ajustar no trimpote de dentro, esse aqui, ó, 30, em torno de 30 milivolts. Botei 25, 26 em cada canal. Mesma coisa no outro canal. Nesse trimpote aqui de dentro, põe o multímetro aqui, escala milivolt e busca até 30, no máximo 30. Acima de 30 ele vai ficar esquentando a toa. O outro trimpote é o ajuste offset, que é esse aqui. E o da ponta de lá é só pôr o multímetro aqui na saída e também buscar 0 volts. Esse amplificador tem um ajuste bem preciso, funciona bem direitinho o ajuste dele. Se os componentes todos estiverem ok, né, ele ajusta bem fixo, olha lá. Está até caindo porque ele está parado, né? Ele estava tocando, então ele estava mais quente. Agora ele está esfriando, então a corrente está caindo em vez de subir ali. É isso.